Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações, mais uma edição para o canal. Bom dia para vocês. Um abraço de Antônio Galvão, todos os inscritos do canal, também os novos inscritos. Sintam-se à vontade aqui, porque esse canal é um canal nosso. Simples, mas objetivo. Agradeço a todos vocês que fazem parte do grupo Pilastra das Verdades do Dia a Dia. Vou sempre estar usando esta frase, Pilastra das Verdades do Dia a Dia, para ver se alguns religiosos passam a entender a figura de linguagem que eu trago aqui. Porque o nome do canal é uma figura de linguagem. Pilastra da Verdade, isso não quer dizer que é a minha verdade. São as verdades do dia a dia. Então sempre eu vou estar usando a linguagem pilastra das verdades do dia a dia, para que eles possam entender que eu não estou aqui querendo aplicar as minhas ideias como as únicas verdadeiras neste universo tão gigantesco, cheio de dúvidas e cheio de coisas que ainda não têm explicações. O vídeo de hoje eu vou falar de 3 coisas muito importantes que todo e qualquer cristão da vertente cristã, religioso em geral, atropela. Todo e qualquer religioso atropela. Não precisa ser só cristão. Pode ser de qualquer vertente, de qualquer ramo religioso, de qualquer Deus assim adorado e assim reverenciado apenas por pensamento e por livros. Todo e qualquer religioso atropela essas 3 coisas que eu vou falar, rápido e objetivo, para estar dentro de uma denominação, dentro de um grupo religioso, seguindo aqueles costumes, aqueles dogmas, tudo aquilo que é aplicado ali, achando que ele está fazendo algo, porque ele vai ter como barganha algo sublime, divino, algo eterno, um paraíso, etc. e tal. Por que eu vou falar dessas 3 coisas? São tão importantes que vocês saibam que, existindo essas 3 coisas, nenhum ser humano da face da Terra, presta atenção nisso, nenhum ser humano da face da Terra tem nenhum dever e nenhuma obrigação de seguir uma regra religiosa, de cultuar, de adorar, de prestar culto, fazer petição a nenhum ser supremo do universo assim ensinado para as pessoas, assim apresentado para as pessoas através de livros e através de pensamentos. Os deuses que são apresentados aqui são apresentados através de livros e de pensamentos. E aí mistura com sentimentalismo, emocionalismo, e aí vem enganando gerações e gerações e gerações de pessoas. E tem pessoas que não têm mais jeito. Não tem mais jeito, tem pessoas que vão morrer acreditando e ficam bravas quando falamos que isso não traz nenhum sentido para uma realidade, para uma existência real de alguma coisa fora do plano físico. Ok. Quando eu estava numa igreja, achando que eu estava fazendo algo certo, correto, deixando de viver algumas coisas boas da vida que eu tinha oportunidade de viver para seguir regras, costumes, que eu chamava de suposto compromisso com um Deus, eu não parava para pensar nessas 3 coisas.
Eu achava que era normal, porque eu atropelei também essas três coisas quando eu estava na religião. A primeira coisa que um religioso não percebe e ele consegue ir e continuar numa igreja é uma coisa chamada mistério. A palavra mistério, o que é? O que significa mistério? Olha o sentido. Tudo cuja causa é oculta, desconhecida, incompreensível, inexplicável, enigma. O que a ninguém deve ser dito, confidência, segredo. Olha só, na religião cristã, vem falando de mistério. Só que o mistério, essa palavra mistério, é algo que não tem uma revelação certeira do que é de verdade, do que vem a ser de verdade. Logo, se existe algo dentro do campo do mistério, quando eu vou para uma denominação, vou para uma igreja adorar um Deus, eu estou quebrando essa coisa de mistério. Eu estou quebrando esse nome, esta palavra. E esta palavra ela não pode ser quebrada. Mistério é mistério. Dentro da religião, das religiões, sempre vai existir, sempre vai haver mistérios. Então, se os mistérios estão lá, qual seria o dever e a obrigação de eu ou você estarmos dentro de um setor procurando agradar a um ser espiritual misterioso que tudo está dentro do campo do mistério? Como a vida surgiu, como desenvolveu, como evoluiu. A ciência vem provando muitas coisas, mas não tem como provar tudo e nunca vai provar tudo. Então tudo vai estar dentro do campo do mistério. Quer queira ou quer não. Eu costumo dizer o seguinte, que tudo pode ser explicado, mas nem tudo vai ser explicado porque a nossa mente, a mente humana, o cérebro humano não tem a capacidade e também não temos a tecnologia ainda e não vamos chegar nunca nesta tecnologia de explicar tudo sobre o universo, inclusive aqui no planeta Terra. Então, a palavra mistério, ela vai ter força até o último ser humano ser exterminado da Terra. E depois continua. O último ser humano será exterminado da Terra um dia. Esta Terra pode ser engolida pelo Sol, pode vir um asteroide destruir esta Terra. Eu não sei qual será o apocalipse verdadeiro desta Terra, o final desta Terra. Mas tudo que tem início um dia vai ter fim. Esta Terra um dia vai ter fim. Quando? Não sabemos. Mas mesmo assim, tendo fim, a palavra mistério continua. Então, se existe um mistério sobre tudo, ninguém pode ter certeza de nada, dar certeza de nada. Quando um religioso vai para dentro de uma igreja tentar explicar aquilo que não tem explicação, aquilo que não tem como ser explicado, e até ele reconhece isso, que o Deus dele não tem como ser explicado, que a origem de tudo não tem como ser explicada. Ele está perdendo o tempo dele. Ele não tem dever e obrigação de estar lá. Então ele já atropelou a palavra mistério para estar lá dentro de uma denominação. Aí vem a segunda coisa. A segunda coisa é o que, Anthony? A segunda coisa é a palavra paradoxo. Paradoxo. Há um paradoxo. Quer queira ou quer não, há um paradoxo de tudo. Por exemplo, eu sou ateu.
Eu não acredito na existência de divinos, de deuses. Mas o motivo pelo qual eu não acredito é porque eu acho, é um achismo meu, não tenho nenhum dever e obrigação de acreditar naquilo que é um paradoxo, naquilo que é um mistério. Eu prefiro acreditar que não existe, de que eu dizer existe. Se não se revela, não, entendeu? Então eu prefiro acreditar no que é visível, palpável e tangível. Paradoxo nada mais é do que uma figura de linguagem, mais precisamente uma figura de pensamento baseada na contradição. Muitas vezes o paradoxo pode apresentar uma expressão absurda e aparentemente sem nexo. Entretanto, ele expõe uma ideia coerente e fundamentada numa suposta verdade, ou pode ser até numa verdade. Por isso, o paradoxo é fundamentado na contradição lógica das ideias. Como se tivéssemos duas ideias numa frase e uma está atropelando a outra. No entanto, a contraposição dos termos utilizados cria uma ideia lógica. Logo, paradoxo é algo que não tem uma definição. Não se define certo aquilo, aí entra no campo do paradoxo. Então, por que eu digo e sempre vou dizer que dentro de toda e qualquer religião existe sim aquilo que é paradoxo? Aquilo que um tenta ver de um jeito, explica de outro, é desta forma, é desta maneira, lê num livro, acha que está certo, pensa, acha que está certo, sente, acha que está certo, e muitas vezes não, porque ninguém tem certeza de nada fora deste plano físico, ninguém tem certeza absolutamente de nada. Então, se existe um paradoxo dentro das religiões, se existe um paradoxo em tudo que existe, por que existe, como começou, logo eu não tenho nenhum dever e nenhuma obrigação de estar dentro de uma denominação, acreditando em um ser supremo que ele mesmo, caso exista em algum lugar, ele mesmo causa esse efeito de paradoxo. Logo, todo e qualquer religioso, quando ele entra para uma denominação, para achar que ali ele está servindo a um Deus, ele está atropelando esta palavra paradoxo. E logo, o que ele está fazendo não faz sentido. Ele pode estar perdendo o tempo dele. É melhor cuidar de si próprio. Aí vem a terceira coisa. Depois que você reconhece que há um mistério sobre todas as coisas, não se há uma definição, e que também há um paradoxo, aí entra uma coisa principal que é atropelada por qualquer religioso: o campo da dúvida. Todo e qualquer religioso, se você não sabe, ou melhor, todo e qualquer ser humano, ele vive num campo da dúvida. Dúvida sobre a origem de muitas coisas. O cientista, ele trabalha, faz de tudo para tentar descobrir a origem de um objeto, a origem de um fóssil, que é o arqueólogo, né? Ele trabalha e sempre ele vai ativar o campo da dúvida. Como isso chegou aqui? Por que chegou aqui? Qual é a datação? E começa um monte de estudo. E um define de um jeito, outro define de outro. Isso dentro do campo da ciência. Então, existe sim, o campo da dúvida, ele é ativado. Não sei se você está me entendendo. Dentro de igreja, em qualquer lugar.
Então, se o campo da dúvida ele é ativado em qualquer local, em qualquer circunstância, sobre todas as coisas que existem neste planeta e até fora do planeta, logo é uma perda de tempo você estar dentro de uma congregação, de uma igreja, adorando a um Deus. Porque quando você entra dentro de uma congregação e ali você fica o tempo todo seguindo regras e costumes e liturgias, logo você atropelou a palavra mistério, logo você atropelou a palavra paradoxo e logo você atropelou o campo da dúvida e você já acha que está certo em tudo que você faz. E não é desse jeito. Nós que somos racionais, nós falamos pelo dia a dia. Eu, por exemplo, falo pelo que eu vejo, pelo que eu ouço, eu falo pelo que eu observo. Se eu observo que não há monitoramento nenhum, que eu não posso ter contato nenhum com uma divindade, que eu não posso ouvir um oi de uma divindade, que eu não posso ouvir um bom dia de uma divindade, que eu não posso ouvir um boa noite de uma divindade, logo eu entendo que essa divindade não está por aqui, em lugar nenhum. Logo, eu não tenho nenhum dever de estar dentro de nenhuma igreja, seguindo nenhuma regra. Então, qual seria realmente o meu dever? É cuidar de mim, cuidar de quem está perto de mim, lutar enquanto é tempo, despreocupado em questão de crenças. Então, esse vídeo é um vídeo bem reflexivo para que você entenda o quanto é bom pensar, observar, analisar, para que você não fique preso dentro de uma denominação, de uma igreja, achando que aquilo é a verdade. Eu estava conversando com um cunhado meu, na verdade ele é casado com a cunhada minha, é com cunhado, né? E sempre que eu converso com ele, ele vem pra cima, ele me enche o saco, aquela coisa toda. Aí, falando sobre essa questão de salvação após a morte, ou perdição após a morte, eu falei, cara, isso não tem sentido, não tem lógica nenhuma. Qual é a certeza que você tem? Aí ele disse pra mim, ele disse, pronto. Olha o que ele falou pra mim, ele disse, pronto, se caso existir, digamos que eu e você, nós vamos morrer. Ele falou pra mim, ele pensou que ia me enganar com essa conversa, né? Ele disse, digamos que eu e você, nós estamos mortos. Aí não existe salvação, não existe perdição. Você perdeu o quê? Eu falei, nada. Ele falou, também não perdi nada. Aí ele disse, só que o contrário, se existir, eu ganhei e você perdeu. Eu digo, só que tem outra coisa também que você tem que entender, que você esqueceu de falar. Por exemplo, se caso nós estamos mortos, eu e você, e aí não existe nem perdição e nem salvação, nem eu perdi e nem você perdeu. Você falou isso. Então logo você deixou claro que até você tem dúvida se há ou se não há salvação. E você usa isso como se fosse uma loteria. Você está jogando como se fosse uma loteria para ver se acerta. Aí eu falei, só que tem uma coisa. Você diz que eu perdi e que você não, se caso existir. Eu falei, só que tem uma coisa. E o que você perdeu também, se caso não existir? Vai dar no mesmo. Não tem lógica o que você falou. Eu falei, tudo indica, meu amigo, que não tem como existir essas coisas se nós não temos a explicação definida. Perguntei para ele, qual é a explicação definida que você tem que vai haver uma salvação ou que vai haver uma perdição? Primeiro que se existir isso, o teu Deus não é correto. O teu Deus não é do bem. Por quê? Porque não tem lógica um ser humano viver em um planetinha desse aqui, sendo orgânico, sendo vulnerável, sendo exposto a qualquer coisa ruim, e ele vive menos de 100 anos, digamos, menos de 100 anos. Para quê? Para morrer e ter ou uma salvação eterna ou uma perdição eterna. Isso não tem sentido. Então a vida é aqui, a gente tem que aproveitar daquilo que a gente está vendo, daquilo que a gente está usufruindo, do aqui e do agora. E eu comecei a conversar com ele e ele vem para cima, porque todos eles são assim, eles vêm com tudo, tentando explicar o que é inexplicável, tentando definir algo que é um mistério, tentando definir algo que é um paradoxo.
Aí eu falei, meu amigo, se existe um mistério sobre tudo isso, e ninguém tem certeza de nada, que para mim não, né? Eu não acredito mesmo mais, deixei de crer, não acredito e observo muito as coisas e eu entendo totalmente diferente do que eu entendia antigamente. Antigamente ainda tinha aquela dúvida. Hoje, a única dúvida que todos nós temos, todos os ateus têm, não é se Deus existiu ou não existiu, se Deus existe ou não existe. Não. Toda dúvida que um ateu tem, deixando claro, é como evoluiu, como iniciou a evolução de cada coisa. É essa a dúvida, como. E por isso que a ciência vai buscando. Como foi que evoluiu? Por exemplo, para chegarmos até aqui, para o ser humano se desenvolver, eu acredito numa evolução que veio evoluindo de espécie para espécie, mutação, muitas coisas, por conta das propriedades que o planeta tem, por conta da distância do Sol, o ar que respiramos, composto de 4 elementos distintos, hidrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, e eu sei que todo ser vivo vem desenvolvido de células, de moléculas, de átomos, de partículas e outras propriedades para chegar onde chegou. Então a única dúvida que nós, ateus, temos é como de fato surgiu, porque sempre vai ter um mistério, como surgiu. Mas isso não leva a gente a acreditar que pode existir ou existiu um ser supremo que iniciou tudo isso. Então, o problema dos religiosos, na sua maioria dentro de igreja, é que eles estão realmente atropelando essas três coisas: o mistério, o paradoxo e o campo da dúvida, para achar que eles estão agora com toda a razão, que eles têm uma salvação à sua frente, de quem que não quiser que não vá, e aquela coisa toda, e perde de viver palpável e tangível. Foi mais uma reflexão para nós, espero que você tenha entendido. E sempre vamos estar aqui trazendo boas reflexões para que possamos juntos pensar, analisar, observar que as coisas da vida são físicas naturais. Somos naturalistas e também humanistas. E isso importa para que possamos prosseguir cuidando uns dos outros. Antônio Galvão, Pilastra da Verdade. Fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo.